Olá pessoas, sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui do Notícias do Front. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Nandico, que foi o primeiro a se cadastrar depois de mim mesmo. Eu me cadastrei com todas as minhas contas e acho que você deveria fazer o mesmo, não estou pedindo nada, talvez. E ao Adriano Rocha, que foi o último até agora a se inscrever. E todo mundo entre esses dois caras, vocês são fodas, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. A gente está quase conseguindo nossa URL amigável, YouTube, Notícias do Front. E vamos ao assunto de hoje. Hoje o assunto é um pouco menos complicado, um pouco menos polêmico talvez do que o Recompose. E eu pensei nesse assunto quando estava assistindo a final do MasterChef Brasil. Eu assisti no YouTube e logo depois apareceu algumas sugestões. E as sugestões eram, bife perfeito, aprenda a fazer os ovos perfeitos. E eu resolvi, por que não fazer o stack perfeito? Para uma aplicação em React. Então é isso que eu vou apresentar hoje, o que eu considero o stack perfeito para uma aplicação em React. Não vou muito no detalhe de vou usar ESLint, qual ferramenta para teste, vou usar Jest ou Mocha ou qualquer coisa do tipo. Vou ser mais específico no controle de estados globais do componente, que é usando Redux, Reselect e Saga. Provavelmente você já conhece o Redux. Se você já trabalhou com o React, você já conhece. Mas eu vou dar uma passada rápida por ele, só para deixar todo mundo na mesma página. E o que é o Redux? O Redux é um container, é como se fosse uma caixa, ali um banco de dados volátil da sua aplicação, que vai controlar todos os estados globais. Porque no React você tem os estados do componente, mas como você faria para que todos esses estados, como todos os seus componentes reagiriam a uma mudança global no projeto? Como você faria isso sem usar um Redux? Você teria que criar uma variável global, de alguma forma fazer com que você conseguisse alterar essa variável global, sei lá, jogando na window ou qualquer coisa maluca como essa, para poder ir nos outros componentes fazer um intervalo para ficar escutando aquilo e ouvir aquela alteração. É meio maluco, então o Redux veio para resolver isso. Na verdade, todas as bibliotecas baseadas em Flux, elas são mais ou menos isso. Você tem uma store, que é como se fosse esse nosso bucket, esse nosso objeto de estados globais, e aí os componentes conseguem interagir com essa store. E como ele interage? O componente ele vai mandar uma ação que vai passar para um reducer que vai atualizar a store. Eu já vou explicar isso rapidinho no código, mas é mais ou menos isso que eu acabei de dizer. Imagina que eu recebi uma nova mensagem no Facebook. Certo? Aí quando eu recebi aquela nova mensagem, dois componentes completamente alheios, eles precisam entender que uma coisa foi alterada. A minha caixa de mensagem precisa popar, ela precisa aparecer a mensagem que eu recebi, e o meu componente de notificação também precisa ser atualizado para reagir àquela nova mensagem. A gente vai entender isso rapidinho no código, eu acho um pouco mais simples. Mas antes eu queria falar sobre GraphQL. Será que o Redux morreu com a chegada do GraphQL? A gente sabe que é muito comum na tecnologia, quando uma coisa nova chega, ela derruba todas as que são anteriores a ela. Mas eu, particularmente, acredito que o Redux ainda tem o seu valor. Por quê? Porque você pode primeiro fazer uma aplicação usando REST, você precisa usar uma API REST, ou se você quiser só controlar os estados de UI, porque dessa forma você não precisaria ter um GraphQL para controlar os estados do seu componente, dos seus componentes. Você teria simplesmente uma troca de informação entre eles. Vamos ao código que vai ser tudo um pouco mais tranquilo e mais simples de entender. E para o vídeo de hoje vou usar um projeto que eu, o Carreira e o Theo fizemos há alguns anos e que não foi para frente, mas era basicamente você chegaria num restaurante e poderia fazer seu pedido pelo aplicativo e o garçom só teria que trazer. A gente estava com um problema que o garçom não vinha nunca atender a gente e tudo mais. Diversas pessoas, provavelmente você já teve essa ideia também. A nossa não foi pra frente, quem sabe um dia alguma vai. Mas esse layout que eu estou mostrando para vocês não é o layout que a gente desenvolveu, que o Theo fez há alguns anos. Eu fiz esse layout correndo porque eu perdi o original, eu não sei onde foi parar, e também porque é muito mais simples, eu só queria fazer para mostrar. O que eu vou mostrar aqui? Eu, cliente, cheguei no Frangó. Quem não conhece o Frangó deveria conhecer, tem as melhores coxinhas do mundo. E você tem uma lista de produtos que tem no Frangó. Quando eu clicar em cada um desses produtos, eu quero que aqui esse cloche, que não é um mamilo, aí quando eu clicar aqui, eu quero que uma nova notificação apareça aqui nesse cloche,
E quando eu clicar no Close, eu vou mostrar a minha conta. E aí a conta tá aqui, vai ter todos os meus pedidos. Eu não apliquei ainda o Redux aqui, então vamos à prática. Antes de mais nada, para toda essa aplicação eu já instalei previamente, obviamente, o React Native e já fiz esse layout básico aqui. Mas também já instalei Recompose, instalei Redux, React Redux, Reselect e Saga. E como eu começo a usar o Redux? Primeira coisa, a gente vai importar um provider from React Redux. O que esse provider faz? Ele vai embrulhar a sua aplicação e vai definir uma store global para ela. Assim, quando você usar o Connect, que é uma ROC, se você não sabe o que é ROC, tem um vídeo sobre isso em algum lugar. Mas quando você usar o Connect, ele já vai saber qual a store que ele tem que conectar. Você não precisa determinar qual que é essa store. E ele vai passar isso para frente para todos os componentes. Por isso que ele tem que ser colocado no componente mais global que você tenha. No caso, eu estou usando o app, que é como se fosse o meu main, como se fosse o meu principal. Muito bem, mas eu preciso criar essa store, certo? Aí eu vou criar aqui uma constante store, que vai ser create store. E da onde vem esse create store? Esse create store ele não vem do React Redux, porque o Redux ele tem um detalhe. Ele, com o tempo, ele acabou se tornando híbrido. Ele pode ser aplicado a projetos Angular, ele pode ser aplicado a projetos JavaScript puro. Ele tem até um fork que eu vi esses dias para WordPress, uma aplicação para WordPress que eu não mexi ainda, mas pode ser interessante, sei lá. E aí eu vou importar então o create store. Ele vai criar a nossa store, basicamente isso. Mas para criar a store, eu vou precisar saber qual é o reducer, quais são os reducers que eu vou controlar a minha aplicação. Então já vamos criar um reducer também. Eu vou criar separadamente aqui, então eu vou criar uma pasta chamada reducers. Só que como eu vou ter um reducer só, eu vou ser um pouco preguiçoso e fazer um index.js e fazer um reducer único. E vou aproveitar também, já vou criar uma pasta aqui de actions. E vou criar um arquivo index.js também de actions. A gente vai usar actions já já. E o que o reducer tem que responder? O que é o reducer? Ele tem que ser uma função. Então vou criar aqui uma function reducer que vai receber dois parâmetros. O primeiro é o meu estado, o estado global, aquele conjunto de variáveis que vão ser globais para o meu sistema. Então eu vou chamar aqui de state e o que ele vai receber depois são as actions, certo? Ou melhor, a action. Eu já vou definir um estado inicial. Então eu vou criar aqui uma const, sei lá, default state, e vou abrir um objeto de estados. E aí o estado inicial, vamos pensar se... já sei. Essa conta, se ela está aberta ou não. Então, como que eu tinha chamado isso lá no invoice? isInvoiceOpen. Então, isInvoiceOpen false. E aqui eu vou retornar o meu estado. Simples assim. Export default reducer. Você pode usar, se você for usar mais de um reducer, você pode usar o combine reducers e tudo mais, vale a pena você dar uma olhada. Mas eu vou fazer o mais simples possível porque eu quero que esse vídeo seja curto, embora eu ache que ele vai ficar um pouco longo. Muito bem, aí eu fiz aqui o reducer, então vamos importar esse reducer aqui. Import, já vou arrancar esse splash screen que eu não estou usando mais. Import reducer from reducers. Certo? E vou colocar o reducer aqui. Bem, mas obviamente nada vai acontecer. Até mesmo porque eu não estou nem mostrando aqui no console log os meus reducers. Então eu vou usar uma ferramenta que é para debugar, que é o Redux Logger. Então vou importar aqui, import logger from Redux Logger. E como que eu coloco esse logger aqui no Create Store? Eu vou usar um middleware, então eu preciso do apply
middleware. Então, muito bem. Aí eu vim aqui, reducers, apply middleware, e aí vou passar o meu reducer logger. Um outro middleware que eu já sei que eu vou usar é o Redux Tank. Eu já vou colocar ele aqui. O que esse cara faz? Ele permite que a gente possa usar chamadas assíncronas no Redux, porque o Redux é síncrono. Muito bem. Então vamos começar a usar a tal da Store. Vou vir aqui no meu invoice e vou importar o connect do React Redux. O que esse connect faz? Ele vai se conectar com aquela store global que eu adicionei pelo provider e vai trazer os estados que ela tem. Além disso, o connect também vai adicionar uma nova prop, como ele é uma rock, ele vai adicionar uma nova prop de dispatch no seu componente que vai ser usado para enviar uma nova ação. Se você colocar só o connect, ele vai simplesmente trazer a prop de dispatch. Mas não, eu quero pegar também as informações que estão na minha store. Então eu vou fazer uma nova função aqui, que é map state to props, que vai receber o estado da minha store e as próprias propriedades do componente para poder passar ela para frente. E lembre, é uma rock. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou retornar as onProps, porque se você não retornar as props do componente, ele vai perder para a sua cadeia, né, para a corrente de componentes que a rock determina, e vou buscar a informação que nos interessa aqui, que é o isInvoiceOpen, que vai ser estado.isInvoiceOpen. E aqui, obviamente, eu vou aplicar o map state to props e pronto. Agora está true. Se eu vier aqui no meu reducer e trocar para false, ele vai começar fechado. Bem, agora como que a gente faz para alterar essa informação aqui? A gente precisa enviar uma action, e as actions que vão entrar aqui no meu reducer e vão alterar as informações do meu default state, vão alterar os estados globais do meu componente. Então vamos criar uma nova action. Primeira coisa que você tem que fazer é exportar o nome dessa action, porque ele vai ser útil tanto para o seu arquivo de actions quanto para o seu arquivo de reducers. Para ter um pouco mais organizado, já cria uma constante para isso. Então vou dar um export constant e vou chamar, sei lá, de toggle invoice, que vai ser basicamente toggle invoice. Eu só estou declarando uma variável com o mesmo nome da própria variável, e vou fazer uma função para abrir a tal da invoice, que é toggle invoice, e vou retornar type toggle invoice. Simples assim. Eu simplesmente declarei uma variável e estou retornando um objeto onde o type é a variável. Por que eu estou retornando um objeto e não simplesmente a variável em si? Porque depois eu posso colocar outros parâmetros aqui dentro. Eu posso colocar um data e passar um objeto aqui com outras informações. Mas no momento eu só quero dar um toggle nele. Bem, aí eu venho aqui no reducer e vou dar um console log no actions para vocês verem como chega. Console log action. E eu vou ter, obviamente, que despachar essa ação. Eu tenho que disparar essa ação de algum lugar. Então, vamos lá. Eu vou trocar em vez de view, por um touchable. Touchable opacity. E aqui, touchable opacity. Vou importar esse touchable opacity. E vou importar também o connect do React Redux. Const enhanced. Qual compose, connect. Deixa eu importar o compose aqui também. Eu poderia, obviamente, colocar só aqui connect e a notificação, mas eu já estou acostumado a usar recompose, então eu vou sempre usando o recompose. Perceba que aqui eu não preciso usar o map state to props, porque não me interessa, pelo menos por enquanto, não me interessa o estado global da minha aplicação para esse componente em si. Na verdade, eu só quero usar uma função dele, que é o dispatch.
Vou também importar aqui no Compose with Handlers, porque eu vou usar aqui para declarar um onClick, para onPress no caso, para esse Touchable opacity. Então, with Handlers, como você sabe, ele recebe um objeto de modificadores, press. O que ele vai fazer? Como você sabe, quando eu coloco connect, ele adiciona uma nova função como uma prop no meu componente, que é o dispatch. Então eu vou dar um props.dispatch e vou disparar a ação que é toggle invoice. Eu preciso importar essa ação também. Então import toggle invoice from /actions. Tá, e aí no Touchable Opacity, obviamente, eu preciso passar onPress igual onPress e importar ele aqui nas minhas props onPress. Bem, então o que ele vai fazer? Quando eu clicar aqui no Close, ele vai enviar uma ação que é essa toggle invoice, vai executar essa função, que vai jogar aqui para o reducer e vai trazer para mim a minha actions. Aí você vê que aqui a actions vai vir com type toggle invoice. Eu vou usar esse type para determinar o que vai ser feito com o meu estado. Então eu vou dar um switch action.type e se for, vou colocar um default aqui, como eu já tinha antes, e aqui no caso seja toggle invoice, que eu vou importar lá das minhas actions. Então import toggle invoice from /actions. Se for toggle invoice, eu vou retornar o estado e vou alterar o isInvoiceOpen. Então isInvoiceOpen é ao contrário, é o oposto de state.isInvoiceOpen. Então se ele for true, ele vira false. Se ele for false, ele vira true. Então quando eu clico aqui, ele abre o invoice. Qual é a parte interessante? Que eu coloquei eu disparei essa ação de um componente qualquer. Eu posso usar esse mesmo toggle para esse botão pagar, por exemplo. Bem, mas também você pode usar o Redux para receber dados de uma API. Aqui no momento eu tenho uma lista de produtos que eu coloquei direto mocadas aqui no meu componente. Mas eu tenho uma API que ela está simplesmente devolvendo um JSON também, só que com um delay de 1 segundo para a gente poder testar o assíncrono. Então eu vou dar um npm start aqui para rodar essa API. Ela vai rodar embaixo do 3000, localhost 3000. Então você vê que ela tem aqui, ela está recebendo de volta o meu objeto, mas ela demora um tempinho, tá vendo? Ela demora um segundinho para me retornar esse objeto. Vamos conectar com essa API para poder usar esses dados ao invés desses dados mocados direto aqui na aplicação. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar uma nova action que vai dar um fetch nesses produtos e retornar para mim essa lista de produtos alterando a store. Então aqui vai ser get product list e a função vai ser export get product list função, e eu vou retornar um fetch de http localhost 3000. E quando ele terminar de fazer o fetch, ele vai receber data, e eu quero retornar para ele um objeto onde type é igual a getProductList e o data igual a data. Aí eu vou colocar lá no reducer, vou colocar de novo console log action para a gente ver como que vai receber aqui, como vai chegar aqui no reducer. No meu componente, no product list, eu vou deixar ali por enquanto, mas eu vou chamar no componente
will mount. Eu vou chamar aquela minha ação, aquela minha action. Para isso eu vou precisar, obviamente, depois vou precisar do dispatch, então vou colocar dispatch e aí get product list. Então, como eu vou usar o dispatch, eu preciso importar o connect e vou precisar importar o get product list do meu actions. Vou colocar o connect aqui e salvar. Vamos ver o que acontece. Então, quando o product list for montado, ele vai disparar essa ação. Mas isso gera um problema. Por quê? Porque, como eu disse antes, o Redux ele é síncrono. Então, a gente precisa, na verdade, devolver para ele uma função que vai disparar de volta quando tiver completada. Abri aqui a minha actions. Então, imagina, ele bateu aqui, o Redux bateu aqui e está esperando um resultado, mas o resultado não existe ainda, porque é assíncrono. Isso aqui ainda não vai retornar nada, ele retorna atrasado. Então eu vou retornar uma função que vai dar um dispatch. E ao invés de do then me retornar direto um objeto, eu vou retornar dispatch e passar esse objeto. Então o Redux vai me mandar esse dispatch como callback, e aí quando ele terminar de executar essa ação, ele vai mandar para o meu reducer uma nova action com a data. A gente recebeu aqui, ó, o type get product list e data, os dados todos que vieram lá da minha API. Muito bem, eu vou aqui no reducer interpretar essa minha action nova. Então, vamos importar aqui o get product list state, e aqui eu vou dar um product list data é igual, sei lá, um array, e aqui product list data, obviamente. Bem, aí então eu vou pegar esse data source todo aqui, vou copiar ele, mas ele vai começar como null, e aqui o componente will receive props, text props, eu vou atualizar. Mas para eu receber uma nova props, eu vou precisar mapear essas props, né? Obviamente. Então eu venho aqui e crio de novo uma const map state to props e retornar on props e o product list, que vai ser state.product list data, e aqui no connect map state to props. Se o next props.product list for diferente de this.state.product list, ele vai gerar esse nosso data source. Então vai ser this.setState, abrir um objeto data source, ds clone with rows, next props.product list. Preciso puxar ele para cá. Bem, aí tudo dando certo, ele mostra a minha lista que veio lá da minha API. Agora vem a parte divertida. Quando eu clicar em cada um desses produtos, ele tem que adicionar aqui no meu close, certo? Aqui na minha conta. Então eu venho aqui nas minhas actions, add product, function, add product, SKU, e vou retornar o type. Vai ser add product e o SKU vai ser o SKU. Então é só colocar SKU aqui. Vou vir aqui no meu product e vou import compose with handlers from recompose, const enhanced igual compose, connect, e with handlers on press
Aí aqui props.dispatch, muito parecido com o que eu fiz na barra de notificação. Props dispatch, add product, e vou passar o props.sku porque estou recebendo esse SKU junto com todos os dados. E aí vou vir aqui no meu reducer, vou criar um novo cart, que vai ser meu carrinho de compras, e aí o add product vai atualizar esse cart, que vai ser state cart mais o SKU actions.sku que eu mandei lá na minha action. E aí, quando eu adicionar, ele vai colocando no meu cart, na minha lista de compras, os produtos que eu estou comprando na ordem que eu estou comprando. Bem, como ficou muito grande o vídeo, eu vou separar em pedaços, né? Então essa primeira parte do Redux, no próximo vídeo eu vou falar sobre o Reselect, que é um vídeo mais curto, e depois um vídeo curto também de Saga. Espero vocês lá. Valeu!